Boa noite a todos, boa noite a todas. Cuidar da vida é cuidar do futuro. Em época de pandemia, que estamos nos aproximando de quase 100 mil mortos no nosso país, não pode ser normal, não pode ser banalizado. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós temos que nos indignar. Diferente de outros países que estão enfrentando a pandemia de uma outra forma, evitando milhares de mortos, os Estados Unidos e o Brasil, os dois países campeões em número de mortes do Covid-19. Portanto, nesse momento e nesta noite, que nós vamos falar sobre saúde, sobre a vida. E cuidar da vida é cuidar do futuro. Não tem como nós não falarmos inicialmente do nosso sentimento. Nós não podemos dizer que é normal. Amigos nossos, e hoje nós vamos conversar com dois especialistas médicos, e quando se fala em médico, nós estamos falando de médicas, médicos, que já, nós perdemos 115 que já morreram, enfermeiras, técnicas de enfermagem, profissionais da saúde. O Brasil é um dos campeões do mundo em mortes de profissionais, inclusive, na área da saúde. Portanto, tem colegas, tem amigos que estão perdendo a vida, tem médicos aqui na nossa querida cidade de Chapecó que estão internados também com Covid-19. Portanto, a minha primeira manifestação é de solidariedade, é de sentimento, é de solidariedade às famílias, que não têm o direito nem de sepultar. Mas hoje vamos falar também de futuro, e por isso quero desejar uma boa noite a todos, acompanhe a nossa live, vamos falar de saúde, saúde pública, vamos falar de SUS, é importante o SUS, é importante política pública de saúde. Os países que não têm SUS, como enfrentam esta pandemia? O Brasil, se não tivesse SUS, como ficaria? Como o povo seria atendido? Por isso temos hoje a honra de receber aqui Plínio da Silveira. O Plínio, que foi diretor-geral da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, professor da universidade, hoje da Universidade de Itajaí, da Univale, presidente do Conselho Municipal de Saúde, portanto, com uma experiência vasta, rica, escritor, que escreveu bons textos sobre o Sistema Único de Saúde, que escreveu bons textos sobre a humanização da saúde, e que é um grande profissional em Santa Catarina, para não dizer no Brasil. E depois teremos também a doutora Ângela Vitória, que também vai partilhar conosco a sua experiência em Chapecó, a sua experiência numa universidade federal, a sua experiência como profissional da área da saúde. Plínio da Silveira, te apresente, o que você anda fazendo? Ficou a barba um pouco mais branca, foi a quarentena. Eu acho que, além de te desejar boa noite, obrigado pela tua generosa e solidária disposição de conversar conosco, e, ao mesmo tempo, eu acho que a primeira questão é como que você está vivendo a pandemia, como médico, como profissional da saúde. Qual a tua experiência humana, a tua experiência pessoal neste período de pandemia? Boa noite, Plínio. Boa noite, doutor. Obrigado por partilhar conosco nesta noite, esta live. Boa noite, Pedro. É sempre uma satisfação poder conversar contigo, mas muito mais que isso, poder, de alguma maneira, compartilhar com aqueles que nos acompanham em algumas reflexões que são necessárias, né, neste momento de pandemia. Eu tenho dito que
de certa maneira, algo que todos nós, ao longo da vida, desenvolvemos essa percepção de que nem tudo é absolutamente ruim, assim como nem tudo é absolutamente bom, né? Embora, obviamente, a gente vê a pandemia e ela desperta um sentimento de, obviamente, solidariedade, de compaixão com o sofrimento daqueles que perdem entes queridos, né? Ela também nos leva a fazer uma reflexão sobre variados aspectos, né? Desde a nossa vida privada, em família, até passando pelo nosso protagonismo como cidadão, aqueles que têm a sua militância política, têm que buscar reavaliar, nos leva a refletir sobre o sistema de saúde, nos leva a refletir sobre o papel do Estado e a saúde, e o direito dos cidadãos a ela, direito esse inscrito na Constituição de 88. Então, é como eu digo, é com muita tristeza, né, com muito sofrimento compartilhado. Eu, particularmente, perdi um irmão há 4 semanas atrás para a Covid-19, um irmão com 56 anos. Então, eu posso imaginar, obviamente, o sofrimento dessas 100 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos, né? De modo que esta pandemia ela traz na sua essência, no seu bojo, a possibilidade da gente parar e refletir, né? E esta, eu creio, ser o sentido da nossa conversa aqui essa noite. Eu acho que, primeiro, manifesto minha profunda solidariedade, Dr. Plínio, pela perda do seu irmão, e eu queria fazer uma pergunta. Como foi essa experiência da perda? Porque nós, na nossa cultura, tanto cultura religiosa quanto tradição, mais na cultura geral nossa, a gente faz o velório, a gente convida as pessoas próximas para o velório, tem um tempo, inclusive, de despedida desta pessoa que teve um significado tão importante para tanta gente, como foi teu irmão. A Covid-19, quando você me convida também para refletir, para pensar a vida da gente, pensar a política pública, a pandemia está colocando nem o direito de sepultar, nem o direito de convidar as pessoas que tinha tanto significado para aquela pessoa, e ela para as pessoas que poderiam partilhar um velório, partilhar um sepultamento. Eu tenho dito que nesse período da Covid, as pessoas são enterradas, porque a cultura religiosa, a cultura nossa, esse rito de passagem, de despedida, de partilhar solidariedade, sentimentos, eu expresso aqui pela rede social meu sentimento para ti, minha solidariedade, como tantos outros gostariam de partilhar, mas não tive como ir te dar um abraço, como muitos queriam te dar um abraço pela perda do seu irmão. Como é essa experiência humana e o que te produz a partir da perda de um irmão tão novo, que poderia ter mais 40 anos de vida e a Covid-19 o levou? Pedro, inicialmente eu quero agradecer, lógico, o teu sentimento expresso nas tuas palavras aí, e a perda nos leva a pensar a pandemia e a violência que ela encerra, né? A violência exatamente simbolizada ou materializada, na verdade, neste rompimento súbito de qualquer possibilidade simbólica de cultuar, de sepultar, de fazer as homenagens para os entes queridos, né? A pandemia, ela traz consigo violências de toda ordem, mas a principal violência é você perceber que você vive num país em que não existe, do ponto de vista da figura do Estado, a exata compreensão e o exato comprometimento com o cidadão no sentido de entender de forma empática o seu sofrimento e fazer com que o Estado esteja presente
favorecendo possibilidades de que esse sofrimento não seja tão disseminado, de que esse sofrimento não alcance tantas milhares de famílias. O que nós vemos, especialmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eu escutava recentemente uma rádio de Nova York, em que eles agora estão se preparando para a segunda onda da pandemia nos Estados Unidos. O tratamento que o governo brasileiro tem dado à pandemia, assim como que o tratamento que o governo norte-americano tem dado à pandemia, é um verdadeiro fiasco. Né? É um verdadeiro fiasco que precisa ser denunciado, porque ele, de certa maneira, para esse fiasco, de certa maneira, nós, pela nossa inépcia, pela nossa falta de protagonismo político, acabamos contribuindo para que ele aconteça. Né? Eu que tenho tido uma militância na saúde, especialmente no controle social, nos últimos 20 anos, percebo que muitas coisas que acontecem e que têm no seu desfecho o sofrimento, que tem no seu desfecho a privação do direito ao acesso à saúde, está na sua origem a falta de uma maior participação das pessoas no sentido de compreender a saúde no seu sentido mais amplo. Né? Saúde como uma consequência da paz, mas um fator de paz, saúde como um direito constitucional inscrito, mas, sobretudo, saúde como um instrumento de valorização da vida. Quando nós passarmos a perceber a saúde desta maneira, talvez nós passemos a agir de uma maneira diferente, no sentido de participar mais e assegurar de que as políticas públicas, de fato, expressem aquilo que nós, cidadãos, queremos, o que absolutamente não ocorre. Eu vou citar para você um exemplo assim, bem cru do que está acontecendo. Eu estou trabalhando nesse momento no município de Itajaí, e hoje o nosso prefeito, aliás, ontem à noite, o nosso prefeito, depois de ter seguido na aventura da distribuição de cânfora sem nenhum critério, depois de ter distribuído ivermectina massivamente para a população, ontem propôs um tratamento à base de ozônio via retal para os pacientes sintomáticos de Covid em Itajaí. Essa proposta ela é tão delirante que, se o prefeito queria criar um factoide, conseguiu, porque o nome dele saiu lá no The Guardian, um jornal britânico hoje, né? Mas saiu em tom de ridicularização da iniciativa. Né? Então, vejam, como é possível um prefeito que tem um conselho municipal de saúde atuante e este conselho não consegue ter o poder de barrar essas aventuras, de barrar essas ações, essas intervenções no campo da saúde coletiva absolutamente irresponsáveis. E por que isso ocorre? Exatamente por conta daquilo que eu dizia antes. Nós, cidadãos, precisamos avançar no sentido do protagonismo político para que nós consigamos nos assegurar a participação no controle social, entendido o controle social como a sociedade controlando, fiscalizando e deliberando, dizendo para o gestor público aquilo que ela deseja para si, e não o contrário. Realmente é esse tipo de debate que eu acho que é importante que a gente faça. Mas eu acho que Plínio aí, porque ele está seguindo o exemplo de outro que não é médico. Eu acho que vocês, como médicos profissionais, devem produzir uma profunda indignação. Os médicos, eu conversei com diferentes médicos, né? Quando um presidente que não é médico prescreve o que ainda até hoje a ciência não comprova a eficácia. E se está chegando a quase 100 mil mortos no país, essa é a prova de que não é eficaz ainda nenhum tipo de remédio. Então, vamos falar em duas direções, além do controle social, da importância do controle social, sobre um sistema público. Como que você avalia, e a própria pandemia explicita, países que não têm um sistema único, um sistema público de saúde? Como seria o Brasil se não tivéssemos SUS? E na pergunta do SUS, que eu queria que você, de 20 anos mais que você atua em fortalecer e defender o sistema único de saúde, como única forma, e por isso o controle social sobre um sistema público de saúde, não privado,
como um direito a ter um sistema único de saúde. A segunda pergunta, dentro do sistema único de saúde, nós tivemos, inclusive, a votação de uma emenda constitucional 95, que já retirou 22 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, e nesse momento da pandemia, que nós mais precisamos, muitas vezes não tem, ou faltou para estruturar. Então, eu queria, e quando você diz da participação do cidadão, muitas vezes se escolhe aqueles que vão tirar recursos da saúde, do Sistema Único de Saúde, achando que as pessoas podem se virar por conta própria. Como você vê a política pública de saúde? Como você avalia o Sistema Único de Saúde em toda a tua experiência como médico, como professor de universidade, como presidente de um conselho municipal de saúde, que acompanha o controle, que acompanha, fiscaliza, mas também é protagonista como profissional de saúde? O que seria esta pandemia sem SUS e como fortalecer o SUS numa política local? Não há dúvida, Pedro, de que o SUS foi uma política social que se inscreveu de uma forma muito objetiva na Constituição de 88. Nesse processo que houve em 88, onde houve aquela transição democrática, talvez tenha sido no campo da saúde, onde nós conseguimos inscrever dispositivos constitucionais e legais mais contundentes. Nós temos hoje, para dar fundamentação legal para o Sistema Único de Saúde e para que os gestores façam aquilo que se espera que eles façam, profundas e muito forte legislação que sustente as ações dos gestores públicos no sentido de assegurar aquilo que a Lei 8080, que a Lei Orgânica de Saúde, que busca nos assegurar. Entretanto, passados 30 anos do Sistema Único de Saúde, nós ainda não chegamos num patamar que atenda tudo aquilo que a Constituição brasileira, em tese, nos garante. E por quê? E pior, nós agora, de uns anos para cá, estamos perdendo financiamento, que é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema. No momento que você perde financiamento, você perde a capacidade de desenvolver as políticas. Embora nós saibamos que o SUS, ele pode ter os seus pecados e que os seus problemas não estão tão somente na área do financiamento. Nós temos outras questões a serem discutidas em relação ao funcionamento do Sistema Único de Saúde. Mas não há dúvidas de que o subfinanciamento do SUS é algo que tem sido feito de uma forma absolutamente violenta com aquilo que a gente espera que os políticos, que os gestores façam no sentido de assegurar a saúde como direito. Então, eu acredito que nós precisamos, na busca da consolidação do Sistema Único de Saúde, na busca da percepção coletiva, especialmente agora na pandemia, de que não fosse o SUS para segurar a onda, não fosse o SUS para financiar os leitos de UTI, que hoje atendem uma diversidade enorme de pacientes, talvez nós estivéssemos vivendo, com certeza nós estaríamos vivendo uma catástrofe muito maior, uma tragédia muito maior do que essa que nós estamos vivenciando hoje. Então, é aquilo que eu disse inicialmente, a pandemia nos leva a refletir forçosamente, a partir de agora, que tipo de saúde nós queremos? Será que o sistema público que hoje nós conquistamos, ele está suficientemente instrumentalizado para dar as respostas que as questões que nós estamos levantando? Em que extensão a população introjetou a ideia da saúde como direito? Em que extensão a população está disposta a lutar por esse direito? Né? Um direito que está conquistado, mas conquistado no papel, a bem da verdade. Ele ainda não se efetivou completamente, porque nós ainda vemos situações, por exemplo, eu poderia pegar o exemplo do sistema hospitalar brasileiro, boa parte dele, às vezes, equipamentos públicos, que são absolutamente apropriados, né, pela iniciativa privada que atuam dentro dessas instituições, e colocando o sistema público e, por conseguinte, o cidadão como um mero apêndice a esse sistema. Então, eu acredito que nós temos ainda um grande caminho a trilhar, e eu não consigo imaginar esse grande caminho a ser trilhado sem a participação popular, sem o controle social, sem as pessoas fazendo o seu protagonismo político a partir da percepção da saúde como direito.
Muito importante. Olha, essa fala sua, Plínio, uma coisa é a Constituição que garante o direito à saúde pública. O SUS como um sistema único, universal, que é um direito do povo. Mas ele se consolida pela participação cidadã, pela consolidação e materialização desse direito em um atendimento de qualidade, um atendimento que for sempre, que precisar, vai ter um bom atendimento. E olha quem está chegando na nossa live, aqui, Plínio, nossa Ângela Vitória, que foi secretária de saúde no município de Chapecó, foi diretora-geral, junto ao Plínio, foi diretor-geral do município de Chapecó, professora da Universidade Federal de Pelotas, tem um filho médico, né? Filho médico em Chapecó, tem nora, tem famílias aqui, profissionais da saúde, no nosso querido município de Chapecó. Bem-vinda, Ângela, na nossa live. Que alegria, obrigado pela tua generosidade. Eu sabia que você estava em sala de aula, dando aula, e correu para a nossa live aqui nesta noite. É isso. Boa noite, Pedro. Boa noite, Plínio. É uma alegria ver vocês, né? Dá uma saudade aí desse povo todo, né? Fiquei bem contente, Pedro, de saber, assim, da tua pré-candidatura para prefeito de Chapecó. Acho que, né, Chapecó pode ficar contente com isso, assim, que tem aí um belo candidato para poder trabalhar junto, para poder botar sua esperança, né? Depositar sua esperança aí num futuro melhor para essa cidade. E uma delícia ver o Plínio de novo, nosso grande companheiro aí, que sempre é um prazer ouvir. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Obrigado por estar participando conosco. Nós já estamos aqui vendo várias falas também dos internautas. Partilhe conosco nossas páginas das nossas redes, no Facebook, no YouTube, professor Pedro Czai. Vários aqui cumprimentando o Plínio, cumprimentando a Ângela, por toda a experiência que construíram, inclusive, na política pública de saúde no município de Chapecó, que aprenderam aqui construir também a defesa do SUS. E eu acredito que agora, Plínio, quem sabe eu poderia fazer mais uma pergunta e depois passar para a Ângela, no sentido mais específico. Fala um pouco de quantos anos como médico e também como gestor, porque você foi diretor-geral de saúde do município de Chapecó, a tua experiência de saúde em Chapecó. Como que você avalia, qual é a síntese que você faz para nós hoje e quais os desafios que se colocam para a saúde pública, para o SUS, para um município como Chapecó? O que você tem, pela tua experiência, você escreveu, foi publicado livros da experiência construída, queria que você abordasse um pouco, você foi diretor-geral, e o que fica de lição, de aprendizado, você faria alguma coisa diferente? E para esse momento de pandemia e pós-pandemia, para um município como Chapecó? Olha, Pedro, eu devo dizer que quando eu iniciei a minha experiência em Chapecó, foi em 1997, naquela oportunidade eu morava em Xanxerê e atuava quase que exclusivamente no consultório privado. E eu ouvia dizer por alguns colegas que trabalhavam na saúde pública, de que saúde pública é como uma cachaça. Você vicia rapidinho se não tomar cuidado. Eu resolvi não tomar cuidado e me viciei em saúde pública, né? Foram 8 anos de uma experiência bastante enriquecedora, porque eu pude perceber a extensão e a importância das políticas públicas para garantir saúde como direito. Isto é, se o gestor ele se municiar, se instrumentalizar com todos aqueles dispositivos constitucionais e legais que eu falava, se ele entender a saúde no seu sentido ampliado, se ele compreender que ele vai atuar numa realidade em que sempre vai haver uma disputa de modelos, uma disputa de sistemas, que tem lógicas absolutamente distintas, se ele tiver isso como balizador da sua ação, ele consegue levar um trabalho profícuo.
né? Eu sempre digo para os meus alunos, e também no Conselho Municipal de Saúde aqui em Itajaí, que não dá para discutir saúde, não dá para você deliberar sobre qualquer política, se você não considerar a realidade que você vivencia. E qual é a realidade que nós vivenciamos? Nós temos atuando no mesmo espaço um sistema público, que é o SUS, que tem como lógica a saúde como direito. E nós temos, no outro lado, um outro sistema, que é o sistema privado, que tem como lógica o lucro como direito. Ora, qualquer cidadão vai perceber que são coisas que não se misturam. Não tem como você imaginar lucrar em cima da doença. Isso existe porque o sistema nos permite que nós vivamos num sistema que a saúde pode ser vista também como uma mercadoria, o que ela definitivamente não pode ser. Então, quando nós percebemos em Chapecó uma realidade em que sempre havia uma disputa, qualquer avanço das políticas públicas poderia significar um retrocesso nos interesses privados, ali eram pontos de conflito e nós tínhamos que saber lidar com esses pontos de conflito para garantir, obviamente, porque a Constituição nos obriga a isso, a saúde privada como complementar, mas fazer com que o SUS, as políticas públicas avançassem. E isso definitivamente não pode acontecer se você não tiver junto de si a população se apropriando desse sentimento, se apropriando da percepção da saúde como direito do cidadão. Então, foi uma experiência em Chapecó muito rica, porque me fez perceber que a realidade é muito mais rica do que aquilo que a gente imagina dentro de um consultório privado, né? Que era onde eu atuava. Hoje eu atuo só na saúde pública. Hoje eu sou um servidor público e não tenho mais consultório privado, aliás, desde que eu saí de Chapecó, não tenho mais consultório privado. E isso me fez perceber e cada vez mais me tornar um defensor do Sistema Único de Saúde, porque a cada ano, eu completei 40 anos em medicina, a cada ano que passa eu percebo, saúde não pode ser objeto de exploração que vise o lucro. Não pode. Né? Que as pessoas vendam bicicleta, sapato, carro, tudo bem. Agora, vender saúde é algo que, particularmente, na minha percepção, é algo inaceitável para quem quer valorizar e encarar os bens os bens maiores que nós temos como seres humanos. Um deles, a saúde. Muito bom, Plínio. Obrigado aí pela sua posição firme. E Ângela, bem-vinda à nossa live. Ângela Vitória, professora da universidade, você podia falar um pouquinho da tua experiência, e já estamos falando de Chapecó também. Quando vocês estiveram no espaço local, foi construído unidades de saúde, foi construído policlínica, como da IFAP, foi construído uma UTI neonatal, que no Oeste não tinha UTI neonatal no hospital regional, foi construído um hospital que inicialmente se denominou Hospital Materno-Infantil, hoje se chama Hospital da Criança, para cuidar da infância, cuidar das mães, cuidar das mulheres, e a ideia de fortalecer a política pública de saúde. Dessas experiências todas, doutor Plínio, doutora Ângela, com as novas experiências que vocês adquiriram, quais são os grandes desafios hoje do Sistema Único de Saúde nessa área primária, na saúde básica? Tem da média e alta complexidade. Podíamos falar num segundo ponto. Vamos começar mais no chão. Na saúde primária, a experiência de vocês desses anos todos. O Dr. Plínio está comentando aqui de 40 anos de médico. E nesses últimos anos, fortalecido e comprometido dentro de uma universidade, de um Conselho Municipal de Saúde e da militância profissional no Sistema Único, na política pública de saúde. Essa vasta e rica experiência de vocês, o que precisaríamos fazer para fortalecer a saúde primária? É evidente que tem a revogação da Emenda Constitucional 95, que limita os investimentos na saúde, é uma coisa quase criminosa, porque é que nem numa empresa tu deixa de investir nos próximos 20 anos, na tua casa tu deixa de investir os próximos 20 anos, manter o que está,
Isso não tem cabimento. Mas tem colegas meus, deputados federais, inclusive aqui do Oeste Santa Catarina, que votaram para congelar para 20 anos os investimentos na saúde. Então, o povo precisa compreender um pouco isso, que são decisões políticas, se fortalece o SUS ou fragiliza o SUS. Agora, vamos falar de fortalecer o SUS. O que pela experiência de vocês, é importante, é necessário na saúde básica, na saúde primária? É consulta, exame rápido, diagnóstico rápido, tratamento rápido? É um novo paradigma na saúde pública? O que está, junto com a pandemia, provocando a reflexão acadêmica de vocês, como 2 grandes professores acadêmicos, mas como médica, como médico, e como alguém que acredita no Sistema Único de Saúde? Vamos começar pela Ângela? Boa noite, Ângela, obrigado pela sua generosidade e solidariedade, e bem-vinda à nossa live, e queremos já te ouvir, além de lhe agradecer. Uhum. Valeu, Pedro. Assim, à medida que tu foi falando, sabe que eu fui me lembrando, quando a gente fez uma solenidade que estava começando a construção do Hospital Materno-Infantil, eu lembro que veio uma pessoa do Ministério da Saúde, né? E era uma pessoa, assim, o Ministério da Saúde na época estava financiando a obra, então também financiava a obra e olhava a cada momento como é que aquela obra andava. E ela ouviu uma fala tua e me cutucou e perguntou assim: quem é que ensinou esse prefeito a falar do SUS? Porque a maioria dos prefeitos não sabiam falar do SUS, né? E a gente estava ali diante de um prefeito que sabia falar do SUS e que sabia por que aquele hospital estava sendo construído, e aí a gente tinha todo um debate na época de que o que precisava ter reduzido de mortalidade infantil, que dependia do pré-natal, que dependia do cuidado de atenção primária, a gente já tinha conseguido atingir. Mas tinha mais uma parcela da mortalidade infantil que precisava ser reduzida e que precisava de cuidados de UTI neonatal. E aí, por isso, naquele momento, né, para as necessidades de saúde daquela população, o Hospital Materno-Infantil que cuidasse mais das mulheres e dos bebês, ele era necessário, assim, como uma necessidade epidemiológica, né? E aí o Pedro falava tudo isso e deixava as pessoas encantadas, assim, que show. Mas vamos para a tua pergunta, né, Pedro? Assim, o que a gente enxerga hoje? Eu fiquei pensando sobre isso desde que, né, tu me fez esse convite, assim. O que a gente enxerga que é a resposta que deveria ser dada hoje para conseguir fortalecer o SUS, né? E fortalecer o SUS na atenção primária. Acho que a primeira coisa é a gente olhar assim, ó, em que pé estamos? Então, se pensar que lá em 1988, quando o SUS foi aprovado lá na Constituição, então a população brasileira tinha 150 milhões de habitantes. 50 milhões eram completamente excluídos de qualquer tipo de atendimento, público ou privado. Eram completamente excluídos, 1/3 da população. Então, hoje nós estamos com 220 milhões. E o que precisou que esse sistema crescesse muito para passar a atender aqueles 50 milhões excluídos e mais os outros 70 milhões que a população cresceu nesse tempo todo, né? Então, quer dizer, precisou uma ampliação de estrutura muito importante. E aí a pergunta, assim, chegou a ter uma estrutura suficiente para toda a população brasileira? Aí a resposta que a gente tem que dar é não, né? Foi crescendo muito. Se a gente pegar alguns dos indicadores, assim, por exemplo, né, número de consultas médicas básicas por habitante por ano, né? Eu tratei de fazer a continha aqui para Chapecó, né, para a gente saber como é que estava em Chapecó lá no ano de 2019, que é o que nos interessa, o ano passado, né? Esse ano é um ano completamente atípico, então não teria nenhum sentido fazer cálculo em cima desse ano. Mas no ano passado, né, as consultas médicas básicas oferecidas em Chapecó foram 107 mil consultas. Né? Para os 220 mil habitantes, mais ou menos, que é a projeção, né, dá 2,05 consultas habitante ano em Chapecó, no ano de 2019. Devia ter, no mínimo, 2,34. Então, tá pouco. Não chegou, né? Por mais que a gente olhe, assim, a gente sabe que foram, né? Eu me lembro que nos períodos dos governos do PT, era uma unidade de saúde nova inaugurada por ano, né? Um ano era o Seminário, outro ano era, né, Eldorado, e aí outro ano Jardim América, e todo ano uma unidade de saúde nova, porque era um momento de muita ampliação de estrutura. Foi ampliada naquela época, né?
e depois ela teve mais algumas, poucas ampliações, mas teve algumas, mas ainda não está suficiente. O número de consultas ainda precisa ampliar um pouco mais. Então tem isso, assim, precisa ampliar mais. Se a gente pegasse alguns indicadores de estrutura, assim, Pedro, por exemplo, se nós contar o número de mamógrafos que tem no Brasil, o equipamento que faz mamografia, olhar o número de mulheres que a gente tem na faixa etária que tem que fazer mamografia, dos 50 aos 69 anos. E aí, a capacidade daqueles mamógrafos, é possível fazer mamografia para todas essas mulheres que precisam? Também não. Também a gente chegou lá nos 70% da estrutura. Então, se a gente avaliar isso para consulta médica básica, para mamografia, para cobertura do SAMU, para cobertura da estratégia de saúde da família, a gente chegou em 70% da estrutura necessária para atender toda a população brasileira. Então, precisava investir muito mais, né? E aí, acontece o golpe em 2016, e aí, com o golpe, a emenda 95, que vocês estavam falando, que, né, congela os gastos em saúde, então, a partir dali, não tem mais ampliação nenhuma. Como a gente sabe que a inflação no setor saúde é maior do que nos outros setores, então, na verdade, nem assim, como é que se diz assim, a correção monetária, né, não está mantida, quer dizer, a saúde está recuando mesmo. Aí tem outras coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, né, que se a gente quer revogar a emenda 95, a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, que o que fez? Fez uma grandíssima sacanagem, dizer que não vamos mais financiar a estratégia de saúde da família. Porque isso é uma coisa muito louca, assim, né? Nós somos um movimento muito anti-ciência. Agora que tem... sobram evidências científicas de que a estratégia de saúde da família reduz mortalidade infantil, reduz infarto, reduz AVC, né? Sabe, reduz mortes por várias causas, melhora o cuidado do hipertenso, do diabético. Então, já tem evidência científica disso. Quando tem essa evidência, a gente tira o dinheiro dessa política e diz que, se o município quiser fazer uma equipe de atenção primária, que vai ter nessa equipe só um agente de saúde, e não de 4 a 6, como era antes na estratégia de saúde da família, né? Vai ter nessa equipe 4 médicos de 10 horas por semana, e não um de 40 horas. Tá bom, tá bem assim. Entende? Isso é o que diz naquela política. Ela destrói a estratégia de saúde da família, que era o que a gente sabia que estava dando certo. Então, se nós pensar assim, o que a gente quer para Chapecó, o que eu quero, né? Para o povo de Chapecó, que eu gosto, que tive aí, que ficou muito carinho por essa cidade, que os meus filhos estão morando aí, é que tem a estratégia de saúde da família, né, Pedro, Plínio, assim, é isso que a gente tem que investir na estratégia, independente de dizer que o governo federal financia ou não, a gente sabe que é isso que dá resposta, a gente sabe que é isso que melhora indicador, melhora a qualidade de vida, então a gente quer a estratégia de saúde da família. A gente quer que se amplie um pouco a estrutura da atenção primária para que tenha, no mínimo, as 2,34 consultas por habitante por ano. Então, isso é uma coisa que é da estrutura geral. Aí tem umas outras coisas, assim, da tua pergunta, né? De o que a gente precisava fazer para gerar uma... Acho que precisa fazer uma mudança bem importante, porque à medida que a gente vai circulando, assim, nos serviços, eu conversando com a nossa companheira Manira, assim, né? Como é que estão as coisas aí em Chapecó? Como é que estão os serviços? Como é que está rolando, né? Com o meu filho também. E aí eles contam coisas que é parecido com o que tem aqui em Pelotas, que é parecido com outros lugares, que o que a gente vai sentindo, assim, ó? Os profissionais de saúde, eles vão sendo preparados, né, nas universidades, e alguns deles começam, que nem o Plínio, a ficar viciado, assim, né, na coisa da saúde pública, e a gostar da brincadeira, e achar, assim, que é isso mesmo, que a gente tem que, cada vez que tá numa equipe, olhar para sua população, ver do que ela... E ele chega com a sua criatividade pronta para aflorar. Mas, em seguida, né, a relação que se estabelece entre profissional de saúde e gestão é que o profissional é aquele que é o executor, e a gestão é quem vai pensar a política. E o profissional, de certa forma, ele começa a ser reprimido, repreendido na sua capacidade criativa, né? Eu lembro que quantos esforços já vi algumas pessoas fazerem, e eu sei o quanto é difícil, né? De que as unidades de saúde, elas precisariam mudar a sua forma de gestão de modo que ela planejasse as suas ações ao longo do ano. E que esse planejamento, ele não podia ser um planejamento também só da equipe, né? Tem que ser da equipe, tem que ser da comunidade, tem que ser da população. Assim como o Plínio estava dizendo no início, assim, eu só tô, acho que talvez se a gente tivesse combinado não tinha saído melhor, né? Mas eu acho que é isso, né?
que a gente tem que olhar para a atenção primária e tem que revolucionar essa relação que a equipe tem com a comunidade e que a equipe tem com a gestão. Porque a relação, as equipes colocam isso com muita clareza, assim, ó, que é bem frequente que eu tenho lá um colega que é colega da atenção primária, sabe as dificuldades, que está ali, sabe o tamanho da fila. Tá, e se eu pego esse indicador aqui, eu digo que a fila não é uma mentira. Né? As pessoas não estão indo lá por nada, né? É porque realmente a necessidade de oferta de consulta ela está frágil. Então, quer dizer, a estrutura ainda é insuficiente, por isso que continua tendo a fila. Viver na fila o tempo inteiro, né, com pressão, é muito desgastante, é muito cansativo. Aí, quando esse mesmo colega vai para a gestão, parece que ele começa a esquecer o que aconteceu quando ele era um profissional lá da ponta, e aí começa de novo a criar uma estratégia de gestão que a gente chama de gerencialismo. Né? Quer dizer, dá sempre metas e indicadores para aquela pessoa atingir. Né? E aí o cuidado em saúde não é assim. Tem algumas políticas que estão sendo colocadas de, por exemplo, lembra que a gente trabalhava com a ideia de acolhimento, né? Agora tem sido discutido o acesso avançado. Aí o acesso avançado é um negócio que tem um discurso parecido com o acolhimento, mas na vida real, o que ele tenta ser? É o gerencialismo do atendimento da atenção primária, que diz para cada profissional assim, tu tem tantos minutos para atender, então vai ser o hipertenso, tu pode atender o hipertenso em tantos minutos, né? E vai calculando e vai montando como se a relação humana de cuidado fosse assim, né? Fosse possível, né? E como se o hipertenso fosse só um hipertenso, não fosse um ser humano, que além disso também está deprimido, que além disso também está com dor de cabeça, que além disso também bateu o joelho, bom, é isso, é um ser humano. E que não dá para medir que a minha produtividade vai ser calculada em cima de quantos hipertensos eu atendi. Não atendo hipertensos, eu atendo Manuel, João, né, Lúcia, é isso que eu atendo, né? Entende? Então tem um processo assim de gerencialismo que está vindo com muita força e que ele está desmotivando as equipes. Então, por mais que tenha em Chapecó uma estrutura fantástica, porque não dá para dizer que não, né, Pedro? Se nós olhássemos para outros municípios ao redor, né, ou outros municípios do país, daqui a pouco a gente enxerga, putz, né, o sistema de saúde de Chapecó é privilegiado. Ele tem uma estrutura boa. Ele tem um monte de profissional qualificado. Ele tem várias universidades aí, a Unichapecó, agora a Federal da Fronteira Sul, a UDESC, formando profissional, e a gente sabe que, né, saem profissionais interessantes. Por que quando chega na ponta, ele é tratado, aquele profissional é tratado como alguém que só tem que repetir protocolo? Né? Não é alguém que tem que pensar o cuidado, que tem que planejar junto com a sua comunidade o cuidado. Eu sei que o que eu estou colocando são coisas que são desafios que não são fáceis, né? Pensa a gente imaginar isso na vida real, assim, olha, vamos planejar, vamos pegar lá, né, a unidade de saúde do seminário, né, e vamos juntar o povo morador do seminário, a equipe, a gestão, e vamos sentar e vamos explicitar que nós temos interesses diferentes, né? O usuário, ele tem algum interesse pelo SUS, e é realmente ele ser atendido, os exames dele, o que ele precisa. Bom, a equipe tem alguns outros, que é o seu salário, as suas condições de trabalho, e a gestão tem alguns outros, que é melhorar os seus indicadores. Bom, mas nós precisamos fazer esse diálogo. Se a gente nunca fizer isso e nunca conseguir pactuar algumas coisas, apesar dessa tensão que a gente vive, de ter olhares diferentes sobre o processo, eu acho que a gente não supera as dificuldades e a gente continua com esse certo mal-estar, com essa certa sensação assim, de que não está dando certo, né? Que a gente não está conseguindo trabalhar bem, que o SUS não está indo bem, começa a perder o prazer com o trabalho. E nós precisaria recuperar esse vício aí do Plínio, né? De recuperar isso, né? E recuperar é botar as pessoas a olhar e dizer de coração, ó, estou aqui porque sou profissional, quero que as pessoas mas não é acesso avançado. Não é atingir meta e atender 10 hipertensos em 4 horas. Não, isso não. Né? Isso aí não é o que eu vou fazer. Né? O que eu vou fazer é atender a Lúcia, o Manuel, o João, né? Então, acho que mais ou menos aí. Muito bom, Ângela. Obrigado, doutora Ângela. Viu, Plínio? A Ângela tá muito empolgada, muito convicta da sua fala. E você falou uma coisa muito importante, eu queria que o Plínio também comentasse outros aspectos, além desses que você trouxe aqui muito, e que me chamou muita atenção, essa questão também de ouvir os profissionais, ouvir a comunidade, o Plínio tinha abordado um outro eixo do controle social, do controle cidadão, ou da participação cidadã, para garantir o direito à saúde e o direito à vida.
o planejamento participativo, você trouxe aqui, a equipe ser ouvida, a equipe poder falar, a equipe se motivar junto com a gestão. Eu acho que esse é o grande desafio entre gestão e a equipe, gestão e a meta da gestão com as condições que a equipe tem, e se tem sintonia entre o que a gestão quer e o que a equipe e o povo querem. Uhum. Eu acho que acho que é o grande desafio que você nos trouxe aqui. O poder público, o gestor, ele quer mostrar número e estatística ou quer resolver a vida do povo? E valorizando o profissional da saúde, ouvindo o profissional da saúde, discutindo e decidindo junto, não decidindo para o profissional da saúde cumprir. Eu acho que você trouxe um eixo extremamente interessante que, em outro olhar, o Plínio contemplou antes também numa fala. Que outros aspectos, Plínio, a partir dessa provocação que eu fiz na pergunta e na fala da Ângela? A Ângela nos traz elementos importantes para a discussão ali, né? Eu estou convencido que a estratégia de saúde da família, ela é uma política acertada, tanto que os resultados estão aí surgindo e podem melhorar, inclusive. Nós poderíamos buscar em outros países outras experiências, né? Mas a estratégia de saúde da família, sem dúvida, tem sido uma política de sucesso e precisa ser fortalecida, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro de achar que o problema de saúde se resolve apenas criando uma estrutura, né, decente, apenas criando salários decentes, né, porque essa relação usuário-médico da estratégia da família, ela precisa ter uma espécie de refinamento que fortaleça exatamente esse vínculo humano que precisa necessariamente existir entre o profissional e aquele que o procura. Sem as condições para que esse vínculo verdadeiro, humano, se faça e que eu possa tratar o Manuel e não a sua hipertensão, como diz a Ângela, nós precisamos fazer, junto com as equipes, criar espaços de discussão para tentar identificar nas equipes qual é a potência que ela tem para fazer uma discussão dessa dimensão. Porque essa discussão não é para qualquer um. Essa discussão exige todo um preparo e uma bagagem no sentido de fazer com que as pessoas entendam qual é exatamente o nosso papel, né? Essas novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina no Brasil, que vieram na esteira do programa Mais Médicos, elas são muito interessantes. Por que elas são interessantes? Porque elas acabam buscando atingir exatamente o aparelho formador de profissionais médicos, que na minha compreensão, é um profissional que é um ponto, eu diria que é um dos calcanhares, se é possível ter muitos calcanhares, de Aquiles no sistema. Não quero aqui fazer o discurso de que o médico seja um profissional mais importante, não se trata disso, mas sem dúvida ele pode ser um grande mobilizador, um grande influenciador, para usar um termo moderno, né? Um grande influenciador da equipe, no sentido de buscar nas pessoas que estão trabalhando naquela equipe, naquela unidade básica de saúde, a riqueza que ela tem, que às vezes está escondida, as pessoas não sabem que tem. E a gente tem conseguido isso aqui em Itajaí, né, com algumas equipes, criar espaço de discussão, e fazer com que a estratégia de saúde da família possa levar a cabo o seu desafio, que é trabalhar com os indicadores também, especialmente esses, mas estabelecer um vínculo com a comunidade. O vínculo com a comunidade que vai dar legitimidade para a ação dos profissionais. E, em última instância, vai dar legitimidade para o SUS, e que vai resultar na percepção que a população tem sobre saúde e sobre o SUS, e vai fazer com que a população aprenda a defendê-lo. Porque senão nós teremos exatamente um processo contrário. Se não estabelece o vínculo, se o usuário que busca o profissional, seja enfermeiro, médico ou qualquer que seja profissional, na unidade de saúde, não se sentir acolhido, não se sentir tratado como gente, não se sentir bem-vindo na unidade, não se sentir um estorvo na unidade, se sentir seguro, ele vai naturalmente desenvolvendo a percepção de que aquilo lhe pertence. E ao desenvolver a percepção de que aquilo lhe pertence, quem não briga por aquilo que lhe pertence?
Então, esse aspecto é muito importante. Então, nós precisaríamos, além, obviamente, de melhorar a questão do financiamento, obviamente a estrutura das unidades é importante, a questão salarial é importante, mas tem o cerne, a essência, que é esta relação dos profissionais da equipe com os usuários. É muito comum, apesar de todos os avanços que nós conseguimos, as equipes se organizarem segundo as suas conveniências e não se organizar segundo as conveniências daqueles que buscam as unidades de saúde. Comecemos pelos horários em que as unidades funcionam, né? Nós temos convivido com queixas frequentes, por exemplo, na maioria dos municípios, os profissionais que trabalham nas UPAs e nos hospitais, eles estão sempre reclamando que as pessoas estão indo na UPA ou no hospital com queixas que deveriam estar direcionadas para a atenção primária, para as unidades básicas de saúde. Mas se esquecem de que as unidades básicas de saúde, na maioria dos municípios brasileiros, está aberta no horário em que o trabalhador está no trabalho. Então, a mãe que tem uma criança com asma, ou ela vai apresentar 2, 3 atestados, no quarto ela vai receber os 30, né, e corre o risco de perder o emprego, ou ela vai procurar o serviço de saúde depois que ela chegar em casa. Aí a mãe sai do trabalho às 6 horas, ela passa na creche, onde quer que seja, pega o seu filho, chega em casa com a notícia de que aquele bebezinho ficou com febre o dia inteiro. Chega o pai e decide o quê? Ir para o hospital, ir para a UPA. Aí se entulha a UPA com demandas que, a rigor, não seriam demandas para assinar de pronto atendimento e pronto-socorro dos hospitais. Então, quando eu digo que as unidades, que os sistemas acabam se organizando segundo as conveniências dos profissionais e, às vezes, as conveniências da gestão, e não atendem às conveniências da população, é nesse sentido. Então, nós teríamos que repensar também o horário de funcionamento das unidades, né? Porque de nada há várias unidades funcionando no horário que as pessoas estão trabalhando. E aí tem outros problemas, a dificuldade de conseguir o atestado. Muitos médicos negam aos pacientes, às pessoas, o direito que elas têm a receber atestado médico para afastar por consulta ou por patologias. Então, para a gente acabar com algumas violências que acabam acontecendo, nós teríamos que repensar, de um lado, essa questão que está na essência da relação dos profissionais com os usuários, mas também na forma pela qual as unidades operam o seu serviço, os horários pelos quais as unidades operam o seu serviço. Pô, muito bom, Plínio. E a fala da doutora Ângela, a fala do doutor Plínio, colocam um outro passo da nossa conversa aqui, que é a relação entre a saúde primária com a média e alta complexidade ou com os hospitais, e o Plínio já, nessa final da sua fala, traz um pouco isso. Agora, sempre me preocupou o tempo entre a pessoa que foi numa unidade básica de saúde, que fez a consulta, tá? E a Ângela trouxe aqui um dado importante, que poderia ter tido mais consulta em Chapecó no ano passado. Mas considerando as 107 mil consultas, se tem 30 mil, 40 mil que precisaria exames. Então, entre a consulta e os exames, para construir o diagnóstico e o tratamento, ou encaminhamento para o hospital, ou para cirurgias, essa relação entre saúde primária com a média e alta complexidade, o tempo que a pessoa demora para consulta, diagnóstico, tratamento ou cirurgia, não é um problema que produz muito sofrimento na família inteira. Se é um problema nesse diagnóstico, como a doutora Ângela comenta da importância de fazer o diagnóstico, tem saída? Qual é o caminho? Como é o financiamento, são os profissionais, é ouvir a comunidade, mas tem coisas no sentido do tempo. Precisaria um centro de especialidades médicas para que faça consulta rápida, diagnóstico rápido, tratamento rápido? Por onde passa, se é que precisa uma saída, ou aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde, ou aperfeiçoar o tempo entre a consulta, o diagnóstico e o tratamento, ou cirurgia. O problema é a fila também
não só da consulta, doutora Ângela e doutor Plínio, também a fila para os exames, ou também a fila para cirurgias, também a fila para internações. Queria trazer um pouco esse debate, porque nós, em Chapecó, temos hospitais, tem o Hospital da Criança, tem o Hospital Regional, que acolhem a população de Chapecó e do oeste de Santa Catarina. Então, como pensar essa relação do Sistema Único de Saúde, não só agora no período da pandemia, mas na pós-pandemia, entre a saúde primária com a média e alta complexidade, no que diz respeito à consulta, exame, tratamento, ou cirurgia, ou internações. Como que vocês enxergam a partir dessa experiência longa que vocês têm como médicos, como gestores, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, professores universitários, dessa experiência que vocês têm acumulado ao longo da vida, como enfrentar e por onde passa, se tem saídas? Para tentar responder essa pergunta, é preciso partir primeiro num rudimento, né, que problemas complexos não comportam soluções simples. Essa relação dos sistemas convivendo, sistema privado e sistema público, ela naturalmente cria um tensionamento pelo consumo de serviços, né? O sistema privado está sempre tensionando o sistema público para vender serviços. Serviços que, em determinados momentos, são críticos, são importantes e necessários. Mas há momentos, grandes momentos, em que alguns serviços são tensionados para que sejam vendidos, são serviços absolutamente desnecessários. Exames de alta complexidade que não têm uma indicação precisa, se você for avaliar do ponto de vista, né, criteriosa da indicação clínica, e cirurgia, mesmo cirurgias, e por aí vai. Então, é claro que neste cenário, o sistema público precisa criar algum tipo de proteção para que não acabe despendendo os recursos que são poucos em procedimentos que são inúteis, né? Então, eu penso que um sistema público de saúde precisa, de alguma maneira, criar um elemento, um instrumento que, de um lado, garanta o acesso das pessoas às tecnologias em saúde, né? A tecnologia resolutiva em saúde, mas que, por outro lado, protejam o sistema para que não acabe carregando recursos para procedimentos ou tratamentos necessários. Esse é um aspecto que eu julgo importante nesta reflexão, nessa discussão. Ângela, gostaria de ponderar alguma coisa? Gostaria de ajudar, porque assim, é isso que o Plínio falou, é muito difícil, né? Não é uma coisa, não é nada simples. Tanto não é simples que essa parte da atenção primária a gente tem indicador para tudo, né? Eu falei para vocês, 2,34 consulta habitante ano e tal. E aí essa é a orientação brasileira, porque a Inglaterra é 5,2 consultas, né? E aí vai, tá, mas tem sobra estudo sobre isso, né? Sobre a oferta necessária para as especialidades, né? Não, né? O que tem é tudo meio chutado, assim, não é estudo que realmente diz, olha, Chapecó tinha que oferecer tantas, mamografia tem, né? Mas, por exemplo, tomografia não, né? Entende? Cintilografia não. Então tem alguns exames que a gente não consegue, não tem, até porque é exame novo, né? Então não tem suficiente para tu dizer qual é a estrutura necessária. E aí tem isso que o Plínio está falando, a eterna tensão do privado pedindo mais um examezinho, e é interessante, quando eu fazia a supervisão do Mais Médicos, o quanto que os médicos argentinos, uruguaios e cubanos ficavam abobados com a população brasileira pedindo exame. E eu perguntava, sim, mas na Argentina não é assim? Não, claro que não. A Argentina, o paciente vem dizendo que está com dor no joelho, não que vem aqui que quer uma ressonância do joelho, né? Então, por quê? Porque existe essa pressão que a gente está tão acostumada com ela que a gente nem enxerga, né, da Sociedade Brasileira de Urologia fazer uma campanha de saúde do homem dizendo para os homens fazerem PSA e ultrassom de próstata, quando isso não é necessário, que assim, não é bom que todo mundo faça, né? Não é bom porque vai diagnosticar coisa que não existe, vai fazer tratamento, vai fazer mais mal para os homens do que bem. É um conceito que a gente trabalha de prevenção quaternária, né? Então, que o sistema privado acaba passando por cima disso, fazendo de conta que não existe. Mas qual é uma outra questão que eu acho que tem que trazer? É da construção do SUS, né?
Então, tem essa questão técnica aí que é difícil, que é um debate difícil de fazer, e que a gente tem que fazer e tal. Mas tem uma outra questão da construção do SUS, que entre os princípios do SUS, um deles era o da regionalização. E em cima da regionalização é que a gente tinha essa expectativa de que, bom, os municípios iam assumir a responsabilidade pela atenção primária nos seus municípios, iam financiar, receber financiamento federal e tal, e iria ter um sistema regionalizado em que toda essa atenção aí de média complexidade, ela ia ter uma forma de gestão, né? E isso, na verdade, nunca aconteceu suficientemente. Quer dizer, os consórcios intermunicipais de saúde foram uma tentativa, mas eles sempre caminharam na lógica de comprar serviço privado e não de montar serviço público. Então, a gente não conseguiu montar os serviços públicos como deveria ter montado. No país inteiro, assim, nas regiões, para que ele tivesse uma gestão pública e uma gestão legal, né, Plínio? E Pedro, seria muito legal, assim, que a gente pudesse dizer que, olha, eu tenho um grupo de oftalmologistas em Chapecó, né? E esses oftalmologistas, que talvez sejam 10, 12, eles podem ficar responsáveis, cada um deles, por 2 ou 3 unidades básicas de saúde. Por quê? Porque aí o médico que está lá na unidade básica atendendo o diabético que tem uma retinopatia vai encaminhar sempre para aquele mesmo oftalmo, que vai dar resposta sempre para aquele mesmo médico, desse paciente, daquele paciente. E assim a gente vai criando uma rede, né? Vai criando uma rede em que o oftalmo sempre sabe, olha, os meus pacientes são daquela área lá. Se eu estou preocupado com algum que não chegou, eu posso avisar para aqueles médicos que eu conheço, que são da minha... Entende? Territorializar tudo. Isso ficaria legal, né? E isso, por exemplo, eu tenho certeza que os oftalmos de Chapecó, vários deles gostariam, já conversamos sobre isso, inclusive, né? Alguns anos atrás, iam achar super show, né? Essa é a ideia. E aí, cada uma das especialidades nesse sentido, para que ele seja um profissional que é um profissional que está inserido no SUS também, que ele também tem a sua população a cuidar, o seu médico de família que ajuda ele no cuidado daquele paciente, né? Aquela coisa de funcionar, eu me lembro que o Plínio falava muito isso, né? Como uma orquestra, né? Que a gente toca junto, né? Que a gente vai dividindo as coisas. Então, isso no sistema, essa regionalização que montasse tudo isso, a gente não conseguiu que o SUS fizesse. Eu acho que a gente tem que dar esse passo. Regionalizar para valer, com serviço público. Muito bom, Ângela. O que me chamou também a atenção na fala de vocês, a importância da formação dos profissionais. E no Mais Médico, o que me chamou a atenção quando nós estávamos implantando o curso de medicina em Araranguá, em Santa Catarina, no extremo sul de Santa Catarina, dentro do programa Mais Médico, na Universidade Federal de Santa Catarina, a grade curricular lá em Curitibanos, que ainda não foi implantado o curso de medicina, e na Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Chapecó, que conquistamos o curso de medicina para formar mais médicos. E eu não tenho dúvida de que a formação dos profissionais voltados para a saúde pública, que atende a maioria do povo, né, e que um dia nós queremos que seja universal e de profunda qualidade, eu acredito que foi um passo muito importante para nós aqui de Chapecó, ter formação de enfermeiras, técnicos de enfermagens, profissionais que tenham esse olhar da política pública, do Sistema Único de Saúde. Agora, nós já estamos a 1h03 na nossa live, agradecer a todos, eu tenho aqui muitos que já escreveram, a Eleuze, a Zig, a Deise, muitos aqui cumprimentando a Ângela, a doutora Ângela, cumprimentando o doutor Plínio, o Nelson Hertz, aqui, nossa população ouve esse debate e pensa que isso é utopia, mas quem viveu a implantação desse sistema sabe que só depende de vontade política do administrador público. Aqui o Nelson, a Maria Oliveira, boa noite, o Martírio, daí já pulou, Elaine Bernadette, saudades da doutora Ângela, olha aí, Neuza Radinha, excelente debate, muita gente desde a Rocha olhar e enxergar o ser humano que está sendo atendido, olha aí, reconhecendo o vínculo humano da expressão do Plínio como essa relação do nome, do endereço, da pessoa, dessa territorialidade, como você usou também esse conceito, última fala sua, doutora Ângela, a Eleuze aqui, desde o Temer, não há exame de vitamina D para a população. A Eleuze provoca a Zig, a grande temática e debate, saudades Plínio e Ângela na saúde básica de Chapecó,
olha aí a Zigtin, a Marinês, parabéns, Pedro, sempre trabalhando e preocupado com o povo. Muita gente aqui escrevendo. Jaime Bianchi, parabéns pela iniciativa, a experiência destes profissionais que torna mais humano o atendimento da saúde das pessoas, e até começamos a nossa live dizendo cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar do futuro. Ivone Fusinato, muito importante esse debate, cuidar da saúde, cuidar da vida, defender e fortalecer o SUS. Olha aí, muita gente legitimando, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesta live. E tem uma pergunta que eu queria fazer, para provocar o debate que eu vou fazer durante esta semana com outros especialistas que participarão conosco em vários debates. O ex-ministro Padilha vai estar conosco, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no dia 17 também. Vamos conversar sobre o SUS, sobre pandemia, sobre pós-pandemia. Uma pergunta que eu queria fazer a vocês. Nesse período da pandemia, está vindo muitos debates da possibilidade, da necessidade de construir políticas públicas não voltadas só à doença, mas à saúde. E quando faz essa fala, está ligado também as pessoas se cuidar com alimentação, com atividade física, com o modo de viver, com tantos aspectos da vida. Inclusive esse período da pandemia, de angústia, de sofrimento, de problemas emocionais, depressão, que aspectos mais subjetivos que tu não enxerga o joelho que está cortado e que tu olha lá, o diagnóstico físico. Mas tudo isso que a pandemia está colocando, e um outro conceito da imunidade que as pessoas precisam ter imunidade alta para não ser contaminado pela Covid-19 e não desenvolver a doença, que alimento saudável, cuidado com a vida, o modo de viver todo, para evitar a doença. Qual a relação entre essas falas todas e um sistema municipal de saúde, e um sistema único de saúde, uma política pública de saúde? Nós deveríamos incentivar mais e mais produzir alimento saudável, produzir alimento agroecológico, ou 100% do alimento ser agroecológico, orgânico, saudável, para as nossas crianças das escolas, as famílias cada vez mais consumir alimento de qualidade nutricional, para além desse conceito de saudável, mas com qualidade nutricional, mudar o jeito de viver, de tudo isso que o Plínio começou a própria live, dizendo que a pandemia produz reflexão, produz o cuidado e de discutir a vida. Vocês não acham que nós deveríamos cuidar mais da vida das pessoas e política pública cuidar mais da saúde das pessoas do que das doenças das pessoas? O que vocês pensam sobre esse momento que estamos vivendo de pandemia, mas principalmente pós-pandemia, para o município de Chapecó? Como que vocês veem esses dois aspectos do debate da saúde? Quer começar, Ângela, e depois o Plínio? Pode ser. Pode ser assim, Pedro, mas eu vou te dizer que eu fiquei pensando em todo o debate que eu fui fazendo aqui, por dentro da universidade, aqui, né, aqui em Pelotas agora sobre isso, e o quanto foi doloroso, né, porque é isso que o Plínio falou, a pandemia faz saltar aos olhos a crueldade da desigualdade. Então, aqui a gente tem, Pelotas tem 300 mil habitantes, mas tem 30 mil famílias com renda para o Bolsa Família. 30 mil famílias, quer dizer umas 90 mil pessoas, pelo menos. Então, é 1/3 da população com renda para o Bolsa Família. Das 30 mil que tem renda para o Bolsa Família, só 12 mil estavam recebendo o Bolsa Família em 2018. Então, quer dizer, dá para entender isso? É um mar de miséria, né? E aí, o pessoal da Habitação de Interesse Social da Universidade, a gente fez um levantamento sobre condições das moradias e encontrou 33 mil moradias com condições precárias de existência.
Então, quando tu fala disso, Pedro, de qualidade de vida, eu sei que em Chapecó a situação não é assim, né? Não é tão grave, né? A gente tem algumas moradias precárias, a gente tem alguma, né? Tem famílias aí com dificuldade de acesso à água, a esgoto, a banheiro adequado em casa, mas não é uma parcela muito grande. Mas isso é uma coisa que me toca muito, né? Se pensar em qualidade de vida, então vamos começar pela qualidade da moradia, né? Do lugar onde a pessoa está. Então, essa política é muito importante. Depois da qualidade da moradia, da qualidade do lazer próximo à moradia, né? Da segurança. Então, e da segurança alimentar, principalmente, né? Porque a gente sabe o que vai significar agora, o que já está significando a pandemia em termos de desemprego, de queda da renda de um monte de gente, de um auxílio emergencial que precisa os deputados disputarem no Congresso Nacional, porque senão, né? O governo tinha proposto R$200 de auxílio emergencial, precisou os deputados aí, o Pedro, nos ajudar, e não, tem que ser 600, pelo menos, né? Aí vem esse auxílio, mas que não chegou numa parcela enorme das famílias, que o governo escolheu não usar o cadastro único, para usar um outro tipo de cadastro. Então, assim, vamos pensar, cuidar da vida das pessoas é também da moradia, é da segurança alimentar, e eu acho que está na hora, e depois da pandemia, está muito na hora de pensar em renda mínima para todos. É um debate que está sendo feito em muitos países, né? E que a gente tem que começar a fazer. Não é alguma coisa assim que se resolve, acho que a nível de município, mas é bom ter um prefeito, né? Ter políticos que nos representam que defendem isso, tipo, segurança alimentar como direito de todos, né? Não é razoável no momento de civilização que a gente está que tenham pessoas com insegurança alimentar ainda, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado. Sem dúvida que a qualidade da alimentação, quanto mais orgânica, melhor, quanto menos industrializada, melhor, quanto mais perto do domicílio, melhor, né? Tem a pediatra da minha neta, que mora aí em Chapecó, deu uma orientação fantástica, assim, à medida que vai diminuindo o leite materno, né, tá, porque ela já tá grandinha e tal, mas continua mamando, uma vaca conhecida que vai dar leite para essa nenê. Então ela foi procurar a vaca conhecida lá no Faxinal dos Rosa, né, que vai, né, daí, entendeu? Não é industrializado. Então eu acho bonito isso, quando os pediatras também começam a aderir, olha, alimento de qualidade é isso, é o alimento da vaca que vem lá, que eu conheço, que eu sei de onde veio, né? Então, e tudo que eu vou comer, e a fruta e tudo mais. Então, eu acho que trabalhar nisso é muito legal. É um outro tipo de alimento, né? É muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Né? Muito bom. E valorizando nossos agricultores também, né? Plínio, o que você pensa dessa polêmica? Eu acho que vai longe, né? Essa discussão. Eu li recentemente um artigo de um colega nosso, e ele, na verdade, resumiu aquilo que a gente já sabe, né? Ele apenas tentou objetivar em números, né? Para ficar mais fácil da gente entender algumas coisas. Às vezes a gente tem que transformar num gráfico, num número, para facilitar a compreensão de alguns fenômenos, né? Então ele dizia assim, ó, pense, 40% da nossa saúde, ela depende dos hábitos de consumo e do estilo de viver, né? Quer dizer, come alimento sem as toxinas, aí, sem os tóxicos aí os agrotóxicos, né? Ou agora mudou de nome, né? Na época era agrotóxico. Ou come um alimento orgânico, né? Agroecológico, né? Abusa do álcool ou não abusa do álcool? Fuma, não fuma? Então, estilo de viver e hábitos de consumo. Tem lazer próximo da sua residência, como mencionou a Ângela, quer dizer, ele tem possibilidade de ter algum tipo de lazer? Então, estilo de vida e hábitos de consumo responde por 40% da saúde. 30%, segundo esse autor, é geneticamente determinado, aí não tem jeito, só nascendo de novo, né? Agora, se o cara tiver uma propensão a uma cardiopatia isquêmica, porque o pai faleceu de um infarto fulminante aos 50 anos, esse sujeito, se ele não cuidar, começar a fumar demais e abusar e começar a ganhar peso, não tiver atividade física, ele vai potencializar o risco genético dele. Muito bem, nós temos 70%. Os outros 20%, segundo esse autor, estão relacionados às redes de apoio. Família, amigos, né? Confia, não confia. A gente viu uma epidemia de desconfiança, todo mundo desconfia de todo mundo tem medo de tudo, é uma epidemia de depressão, de exclusão e aí de discriminação, epidemia de um monte de coisa, não é só de coronavírus, não. Sim, mas, enfim, e só 10% dependem do serviço de saúde.
Aí, quando eu li esse artigo, eu me lembrei de um livro que foi escrito na década de 80 por um colega nosso, já faleceu, chamado Jaime Landman, cujo título era Medicina não é saúde. Ele foi processado, inclusive, por conta desse livro, né? Mas acabou não sendo condenado. Mas foi um debate na época sobre isso. Resumo da ópera. É óbvio que o conceito ampliado de saúde nos leva a concluir isso. Que a saúde não é exatamente o resultado do acesso aos serviços, embora estes sejam importantes no momento importante. Né? Os demais aspectos que a Ângela mencionou, uma moradia decente, água potável, acesso ao lazer, né, recreação e por aí vai, são condições absolutamente determinantes da saúde do indivíduo. Né? Então, se a gente quiser pensar em políticas públicas que promovam a saúde, aliás, a promoção da saúde está inscrito como uma das primeiras funções do sistema, né, do nosso Sistema Único de Saúde, promoção à saúde, é exatamente promover condições para que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades genéticas ou não, culturais ou não. Né? Então, é por aí. É um assunto bastante pungente que a gente pode ficar a noite toda aqui discutindo sobre ele. Estamos ouvindo o doutor Plínio Silveira, foi nosso diretor-geral de saúde, doutora Ângela Vitória. Eu preciso fazer uma correção. Eu fui diretor técnico. Diretor técnico? Diretor técnico, exatamente. Quem foi diretor-geral foi essa garotinha aí. A Ângela, diretora, daí depois foi secretária. Então, essa da equipe técnica aí da gestão. Eu estou muito feliz dessa primeira live desta semana, que nós vamos partilhar essa semana que vem, com vários debates na área da saúde. E para compreender, e nada melhor de quem tem experiência acadêmica, quem tem experiência prática, como vocês dois têm, e que tem uma vivência também na gestão pública, como vocês tiveram, e que possam agora contribuir com esse debate. E o que fica muito claro aqui, que para a complexidade, a seriedade com que vocês dialogam com os temas. Vocês não têm resposta fácil para um problema complexo, que é a vida, que é a saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é política pública. Então, vocês engrandecem os próprios médicos e médicas, os profissionais, e quem está preocupado, em última instância, com o próprio povo, que tem o direito à saúde. E a doutora Ângela, até parece que nós combinamos, porque nós estamos no debate da semana de debate que nós queremos fazer, vai ter lá saneamento, água, saneamento, moradia, vai ter debate sobre alimentação e segurança alimentar, porque é esse conjunto de políticas públicas, como o que a gente percebe nos bairros de Chapecó. E eu tenho ouvido muito áreas de lazer, melhorar os parques, construir espaços de lazer, bem iluminadas as ruas à noite, que tem espaços públicos, que tem espaço para caminhar, que tem espaço para se movimentar, que tem espaço para mobilidade humana, de lazer, para homens e mulheres, para as crianças, para os idosos, ou seja, a cidade que se abra para um novo modo de viver e partilhar esta cidade. Então, eu estou muito contente com a contribuição de vocês, e aí as manifestações, aqui, o Marcelo de Xanxerê, professor de Xanxerê, grande alegria em rever o doutor Plínio, profissional competente, grande ser humano. Olha aí, ó. O pessoal a Daiane Kaczynski, boa noite, sobre essa onda de achaísmo, se é que é isso, de gestores públicos incentivando o povo aí ao uso de hidroxicloroquina, ivermectina, agora tratamento com ozônio. O que você acha? Penso que isso merece uma investigação, fico intrigada com tudo isso. O Plínio, Daiana, já no início ele comentou, mas em um minuto seria bom você comentar de novo essa prescrição, que médico tem que cuidar tanto, ouvir, né, como a Ângela falou, né,
ouvir o seu José, ouvir a Maria, ouvir as dores, ouvir os seus sentimentos, ouvir sua própria vida para prescrever o medicamento. Como é que alguém que não é nem da área prescreve medicamento, ou, no caso lá do prefeito, que é da área, mas é gestor público que perdeu a noção e a racionalidade? Responda para a Daiane aqui em 1 minuto, Plínio, a tua fala no início da live. Não está desligado o teu microfone, Plínio. Ligou. Então, a gente precisa avaliar na dimensão humana, no aspecto de que uma pandemia, uma epidemia, é claro que deixa qualquer gestor público extremamente ansioso e preocupado em buscar soluções. É humano, eu compreendo. Né? Devemos compreender que eles estão sob pressão e precisam buscar respostas. Isso é uma dimensão. Agora, tem uma dimensão institucional. Eles estão ali e têm que ter responsabilidade com o cargo que ocupam. Eles não podem tomar decisões sozinhos e fazer as coisas segundo o achismo, como você mesmo diz. Né? E tem uma dimensão técnico-científica e ética, sobretudo, que precisa, de alguma maneira, o gestor público ter alguns atributos que o levem a tomar decisões baseadas naquilo que a ciência recomenda, que a ética recomenda. Né? Então, eu acho condenável essas intervenções que partem unilateralmente de alguns gestores que delirando, acham que vão contribuir para o bem-estar das pessoas. É brincar com a esperança das pessoas que estão na possibilidade de estarem doentes ou que já estão doentes. Muito bom. Então, estamos chegando no final da nossa live. A Eleuze aqui, medicina preventiva, e outros comentando, a ZIG, saúde não é somente postos de saúde e remédios, mas investimento em políticas públicas. Todo mundo aqui se manifestando. Não basta o sistema de saúde ter dinheiro, também precisa de gestão, o que o Ministério da Saúde não possui, gestão. Muito obrigado, doutor Plínio, muito obrigado, doutora Ângela, que alegria eu posso testemunhar aqui, como ex-prefeito da cidade de Chapecó, com a dignidade, a decência, o profissionalismo, a ética com que vocês falam, exercitam suas profissões e se comprometem, desde que eu conheci vocês dois, com a saúde pública, com o Sistema Único de Saúde, de valorizar os profissionais que atuam na área da saúde, de ouvir o nosso povo, aquele que é o sujeito da política pública, né? De ampliar o controle social sobre a política pública, que não deva ser só o olhar do gestor que quer números, quer estatística, ou quer um gerencialismo, mas ouvir a equipe, valorizar, motivar a equipe dos profissionais, da técnica, do agente municipal de saúde, do médico, da médica, da enfermeira, do enfermeiro, do conselho municipal de saúde, que é um espaço democrático, e ouvir o próprio povo, e conversar e dialogar com o povo. Eu acho que foi muito importante a fala de vocês aqui. E por isso que a saúde é tão complexa, mas tão desafiadora e encantadora ao mesmo tempo. Porque quando estamos falando de saúde, estamos falando da vida. Em época de pandemia, nós estamos sempre na iminência de, às vezes, perdê-la. Por isso, a profunda solidariedade que está acontecendo em muitos lugares, e como aqui em Chapecó também, na época de pandemia. Cuidar da vida é cuidar do futuro, e eu tenho muito presente isso. Quando a doutora Ângela comentou aqui de eu visitar o Hospital Materno Infantil, eu ia toda semana lá, porque quando eu ouvia os dados dos técnicos do Nascer Bem, e eu comecei a incorporar que nascer bem uma criança em Chapecó é garantir o futuro dela. Nascer bem em Chapecó é garantir o futuro da família dela, desta criança. Porque eu não conseguia admitir que por falta de equipamento, ou por falta de um hospital, por falta de uma UTI neonatal, num hospital regional como aqui em Chapecó, muitas famílias perderem seus filhos lá no nascimento,
ou não nascer bem, nessa expressão mais popular, menos técnica, ou não nascer bem, e muitas pessoas, muitas crianças ficarem com deficiência. Então, por isso que eu estou muito feliz de ouvir vocês, e se tem uma coisa que me move, que me comove, que me movimenta para continuar no espaço da luta pública, da luta política, é essa área da saúde. Eu venho da área da educação. Eu não vou prescrever, porque não tenho competência técnica para prescrever nada, mas eu tenho muita vontade de fazer da vida, da saúde do povo, uma condição de qualidade de uma cidade. Uma cidade tem que cuidar da vida do seu povo, tem que cuidar da saúde pública, e saúde com esse conceito mais amplo, de uma cidade acolhedora, de uma cidade que tem lazer, que tem cultura, que tem mobilidade humana, que tem área verde, que tem alimento com segurança alimentar para todos os programas, que tenha uma renda básica, que tenha saneamento, que tenha água de qualidade, tudo isso, junto com uma política que, quando precisa resolver o problema, o Sistema Único resolve o problema. Então, muito obrigado, Plínio, quero te agradecer, quero fazer suas considerações finais, a Ângela também te agradecer profundamente, e quiser fazer as considerações finais neste final, que vamos para 1h30, já está 1h26, para 1h30, mas eu disse que duas grandes figuras, meus amigos, que poderíamos partilhar aqui o futuro de Chapecó. Por isso que eu acabei falando que cuidar da vida é cuidar do futuro. Então, cuidar, nesse período da pandemia, é cuidar da vida, e cuidar do futuro é cuidar da vida, cuidar da saúde é cuidar do futuro. Então, quero agradecer a vocês dois, doutora Ângela, doutor Plínio, muito obrigado, e as suas considerações finais. O Sistema Único, vocês têm esperança no Sistema Único de Saúde? Tem futuro o Sistema Único de Saúde? É importante o Sistema Único de Saúde pós-pandemia? Vai lá, Ângela. Eu? Claro que sim. Como é que nós não vamos desistir disso nunca, Pedro? Assim, mas acho que o que é? Assim, o povo brasileiro conhece o SUS e precisa do SUS. E a gente tem que acreditar que vai lutar pelo SUS, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, assim, do governo genocida, né? Que, se deixar, destrói mesmo o SUS. Só que aí é que tá, né? Vai ter que ter a resposta a isso. E eu acho que a população vai ter que se organizar para poder responder, e um dos jeitos de responder é eleger outras pessoas que não apoiam esse governo genocida aí. Esse é um dos jeitos, né? E acho que nós vamos acreditar, sim, vamos querer construir, não vamos parar de lutar por isso. Eu quero mandar uma oração para esse povo todo que está aí nos assistindo. Agora eu comecei a mexer aqui do lado nos comentários, né? Um abraço para a Zig, um monte de gente conhecida aqui. A Marinê Sutili, que faz tempo que eu não vejo, mas assim, prazerzão estar aqui com vocês, e obrigado, Pedro, pelo convite. A gente não pararia, né? Por nós, a gente não pararia. Eu falei pouco de pandemia, acho que tinha um monte de coisa para falar sobre a pandemia, a forma da atenção primária responder à pandemia, que acho que tem algumas coisas muito legais. Mas é isso. É só a primeira vez, né? Vamos continuar. É a primeira. É a primeira de outras. Para ficar um gostinho de vamos voltar a continuar a conversa. Isso. Como fortalecer o SUS de Chapecó, e vamos fazer. É isso aí. É isso aí. Eu também acho que a pandemia, como eu disse inicialmente, ela traz sofrimento, traz perdas, obviamente, mas traz esta oportunidade de repensarmos todos os aspectos da nossa vida, né? E se vida é saúde, nós temos que pensar em saúde de alguma maneira. E o SUS tem elementos que nos remetem a esse debate, que nos remetem a essa discussão, a essa reflexão. E eu não tenho dúvidas hoje de que o caminho é a gente aproveitar esse momento da pandemia e, junto com a população, fazê-la entender e se apropriar cada vez mais da importância do Sistema Único de Saúde nas suas vidas, e que o SUS não se resume só a médico, consulta, posto-saúde e hospital. Ele é muito mais amplo do que isso. Ele é promoção à saúde, entendida como aqueles aspectos que a gente comentou sobre saúde, o seu conceito ampliado. Eu quero também agradecer as pessoas que a gente viu passar o nomezinho aqui, muitos eu lembro com muito carinho, agradecer o convite carinhoso e sempre atencioso do Pedro, e agradecer o prazer imenso de ter ouvido a Ângela aqui,
grande companheira e amiga. Um beijão para você, Ângela. Um abração, Pedro, para todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam nesta live. Amanhã à noite teremos um novo debate sobre a saúde. Na quinta-feira também. Vamos discutir pandemia, Sistema Único de Saúde e as alternativas para uma saúde pública de qualidade para o nosso povo. Cuidar da vida é cuidar do futuro. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Plínio. Boa noite, Ângela. Valeu, boa noite.